2, onde você pode acompanhar ali, através da projeção, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, onde a Bíblia diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos, a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Como já disse, Deus tem utilizado e usado muitos dos seus filhos durante as semanas que nos antecedeu o dia de hoje, falando sobre esse texto de Abacuque, capítulo de número 3 e versículo de número 2. E hoje eu quero me deter dentro e especificamente de um tema que fala sobre avivamento. E dentro de uma mensagem prática e objetiva, vamos aqui abordar alguns temas e pontos que a gente vê que é importante a gente esclarecer, meditar e falar sobre avivamento. O profeta Abacuque clamou ao Senhor mediante a um caos, uma circunstância, a um momento muito difícil que o povo vivia naquela presente época, como já foi dito aqui, aplicado, espanado, através do contexto desse texto da palavra de Deus. E ele clamou, mediante as adversidades, as circunstâncias, por um avivamento. Por que Abacuque clamou por um avivamento? Porque Abacuque sabia que o que se fazia mais necessário naquela presente época é que aquele povo fosse estimulado, que aquele povo fosse avivado, que aquele povo fosse atiçado, que aquele povo, fosse estimulado. E avivamento é justamente isso. Avivamento significa estimular, atiçar, acender, encher de vigor. À luz da nossa língua, avivamento significa isso: estimular, atiçar, acender, encher de vigor. E por isso que Abacuque clamou, por isso que Abacuque buscou a Deus na sua oração, mediante aquilo que ele tinha conhecimento, que o povo vivia naquela presente época. Por isso que ele pediu ao Senhor um avivamento. Ele pediu que aquele povo fosse estimulado, fosse atiçado, fosse aguçado, que aquele povo fosse aceso, que aquele povo fosse cheio de vigor. O significado de avivamento está relacionado a esses tópicos que eu mencionei aqui, essas palavras. Elas trazem literalmente o significado da palavra avivar dentro da nossa língua portuguesa. Então Abacuque clamou ao Senhor porque via uma debilidade, uma fragilidade, uma necessidade naquele povo, naquela época, daquele povo ser estimulado. Aquele povo precisava novamente ter o estímulo para buscar a Deus. E ele só poderia ter o estímulo para se voltar, para buscar a Deus através de um avivamento. Aquele povo naquela época estava apagado, já não tinha mais o fogo da presença do Espírito Santo. Aquele povo estava sem vigor, aquele povo estava fraco. E se pararmos para observar o momento em que vivemos, a atual conjuntura em que nos encontramos, muito se faz necessário a igreja passar por esse processo chamado avivamento. Porque quantas pessoas hoje nós observamos caminhando na casa do Senhor com muita dificuldade, sem qualquer tipo de estímulo. Alguns estão até às vezes em determinados momentos da sua trajetória de vida cristã se arrastando, precisam ser estimulados. Alguns estão apagados, precisam ser acesos novamente. Alguns estão sem vigor algum, sem força, sem ímpeto, às vezes, para caminhar. Então é por isso que Abacuque, naquela época, ele clamou ao Senhor e disse: aviva,
Traz um avivamento, Senhor, no meio desse povo, porque esse povo precisa ser estimulado, esse povo precisa ser aceso novamente, esse povo precisa ser atiçado para buscar a Tua presença, esse povo não pode continuar vazio, esse povo precisa de vigor, esse povo precisa de força. Olha tudo que está acontecendo ao seu lado, todas as circunstâncias te encaminham dentro de uma ótica natural a te desanimar, a te desestimular, a fazer com que você não tenha vigor, a fazer com que você esteja apagado espiritualmente. O mundo hoje promove tudo isso na vida daquele que não está literalmente aquecido, estimulado, aguçado, avivado em Deus. Aquele que está passando por um processo de declínio espiritual, ele se detém às circunstâncias desse mundo, mas aí o profeta Abacuque clamou no passado e nós clamamos no presente, para que Deus traga novamente essa força que nós precisamos, esse vigor, para que Deus acenda no nosso coração a chama, a presença do Espírito Santo, para que Deus novamente atice na nossa vida o desejo de buscar constantemente, ter um coração inflamado para buscar a presença do Senhor. Eu não sei se você já observou, mas quando você se converteu, no ato da sua conversão, no ato que você teve um encontro com Deus, que o Espírito Santo se apoderou da sua vida, você vivia uma vida inflamada na presença do Senhor. Quanto mais experiências espirituais você tinha, mais você buscava ter. Aí veio a caminhada, a trajetória de vida cristã, mediante às vezes ao não tratamento da sua vida cristã, você foi se desestimulando, você foi se apagando, você foi se deteriorando espiritualmente falando, a sua fé foi se enfraquecendo em determinadas circunstâncias. Mas aí você me pergunta, mas o que tem que acontecer para a minha vida mudar na atual conjuntura que eu estou vivendo, diante daquilo que o pastor acaba de proferir? O que precisa acontecer na sua e na minha vida é um avivamento, é um fortalecimento, é um fogo ardendo novamente, é aquilo que vivíamos no passado, chamado de primeiro amor, que precisamos viver no presente. Nós vivemos momentos de dificuldade extrema nesse mundo, tantas lutas. Passamos aí 2 anos com uma dificuldade enorme, algo que a gente nunca enfrentou, pelo menos na nossa vida. Nós nunca tínhamos passado por isso, de ficarmos trancados, isolados por causa de uma pandemia. Saímos dessa pandemia, o que nós precisamos vai ser? Nos lançar na presença do Senhor e buscar a Deus com todo vigor, atiçados, aguçados, inflamados, acendidos pelo Espírito Santo. Essa deveria ser a nossa atitude, essa deveria ser a nossa busca, mas pelo contrário, nós vemos pessoas hoje muito fracas, alguns com pouca força, outros sem nenhum vigor, outros apagados. E aí você me pergunta, mas o que vai mudar esse quadro? Só um avivamento. É por isso que Abacuque clamou. Abacuque tinha um conhecimento generalizado do que o povo vivia naquela época. Abacuque tinha ciência do que o povo passava. E aí ele pediu ao Senhor: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, meus irmãos, o significado literalmente de avivamento, dentro de uma linha bem prática, clara e objetiva, é esse: estimular, atiçar, acender, encher de vigor. Mas diante de tantas circunstâncias que cercam esse atual momento e esse mundo em que vivemos, nós temos que ter cuidado, porque existem alguns tipos de avivamento que estão sendo movidos ou praticados nesse mundo e nessa atual conjuntura que vivemos, que são falsos avivamentos. Existem pelo menos 7 tipos de avivamento que nós não podemos embarcar em nenhum deles,
O primeiro avivamento que eu quero falar para que você reflita e você não entre em um processo, em um movimento dessa natureza, é o avivamento chamado leviano. É um avivamento imprudente, inconstante, sem seriedade. Você já deve ter observado em algum momento, ou já ouviu alguém comentar sobre esse tipo de avivamento. Primeiro avivamento que é irreal, que não é verdadeiro, é um avivamento chamado avivamento leviano. Ele é imprudente, ele é inconstante, ele não tem compromisso com a palavra de Deus, ele não tem compromisso com o evangelho, ele é um avivamento mentiroso. Existe? Existe sim. Infelizmente, existem determinados movimentos que são intitulados e chamados de avivamento, que se apegam a esses avivamentos aqui que eu vou mencionar para você, para que você tenha cuidado aonde você estiver, para que você não se envolva em um movimento dessa natureza, porque não é o verdadeiro avivamento. Eu vou falar também sobre o verdadeiro avivamento, mas antes de falar sobre o verdadeiro avivamento, eu quero mostrar para você os falsos avivamentos que são constituídos nos dias de hoje. O primeiro falso avivamento é esse que eu posso mencionar e intitular de um avivamento leviano. Ele é um avivamento imprudente, inconstante, sem seriedade, é um avivamento mentiroso. Existe um outro avivamento também chamado avivamento profano. É um avivamento mentiroso, é um avivamento impuro, é um avivamento mundano, é um avivamento que é envolvido com as coisas desse mundo, com as práticas desse mundo, anda lado a lado com tudo aquilo que o mundo oferece, e alguns às vezes se envolvem até nesse meio e dizem que estão participando de um avivamento, mas estão vivendo uma vida impura, estão vivendo uma vida imunda, estão vivendo uma vida de pecado, uma vida de imprudência, participando de tudo aquilo que o mundo oferece, e estão muitas das vezes pulando, dançando, dizendo que são avivados. Espera aí, não é assim que funciona. Daqui a pouquinho você vai ver o que rege um verdadeiro avivamento. Avivamentos mentirosos, avivamento leviano, avivamento profano, e existe um outro avivamento também chamado avivamento parcial. É um avivamento que não é completo, ele vem pela metade, começa-se aquele fogo, aquele movimento, daqui a pouco ele apaga. Parcial. Existe um outro avivamento também chamado avivamento restritivo, tem limites, é limitado. Olha, você só pode ir até aqui, porque daqui para lá você não pode ir, porque o Espírito Santo, ele está limitado a esse espaço, a esse movimento aqui, a esse limite de atuação aqui. Ei, avivamento verdadeiro não é isso, isso é um avivamento mentiroso, é um avivamento chamado de avivamento restritivo. Existe também um outro avivamento muito comum nos dias de hoje, que você já deve ter observado, ou alguém já comentou com você, avivamento chamado de avivamento humano. Ele é conduzido literalmente pelo homem, não tem nada de Deus, é carne pura. Avivamento humano é intuições, é instinto, são presunções humanas. E um outro avivamento que completa esse avivamento chamado avivamento humano, é outro falso avivamento, é o avivamento carnal. É aquele que eu acabei de mencionar aqui, que o homem é conduzido pelos seus instintos, pelas suas práticas carnais. Mas ainda existe o último avivamento desses 7 que eu me refiro, que são falsos avivamentos, que é o avivamento irreal, não é verdadeiro. Pode até parecer avivamento, mas é irreal, é uma fantasia. Então guarda aí no seu coração 7 tipos de avivamento mentirosos, que estão em evidência nos dias de hoje: avivamento leviano, avivamento profano, avivamento parcial, avivamento restritivo, avivamento humano, avivamento carnal e avivamento irreal. Mas por fim, eu quero falar para você nessa noite sobre o verdadeiro avivamento. Eu quero te dizer, te mostrei aqui sobre movimentos que estão em prática nesse mundo que vivemos, que as pessoas às vezes dizem que são avivamentos, mas não são avivamentos verdadeiros, não é o verdadeiro avivamento.
avivamento mentiroso, mas existe o verdadeiro avivamento. Aí você vai me perguntar, mas como que eu vou analisar, como que eu vou observar, como que eu vou entender qual é o verdadeiro avivamento? Segura aí. Em primeiro lugar, o avivamento verdadeiro, o verdadeiro avivamento, o avivamento genuíno, ele é promovido para mudar o homem natural em um homem espiritual. É a primeira ação de um verdadeiro avivamento na vida do homem. Lá em Juízes, capítulo de número 6 e versículo de número 4, no livro de Juízes, capítulo 6 e versículo de número 4, a Bíblia diz assim, e punham-se contra eles, Juízes capítulo 6, versículo 4, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Juízes capítulo 6 e versículo 34, você botou o versículo 4, coloca aí o versículo 34, Juízes capítulo 6, versículo 34, ou eu disse errado, mas é Juízes capítulo 6, versículo 34, diz assim, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Então o Espírito do Senhor revestiu, mudou a trajetória de vida de Gideão. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. A primeira atitude que você pode analisar na vida de quem está literalmente avivado é uma mudança, e não é uma mudança qualquer, é uma mudança de um homem natural para um homem espiritual, como a Bíblia diz aqui em Juízes capítulo 6, versículo 34, que o Senhor revestiu a Gideão, mudou o quadro, mudou a posição, mudou a condição de vida de Gideão, de um homem natural para um homem espiritual. Um verdadeiro avivamento, em primeiro lugar, ele gera na vida daquele que é possuído pelo avivamento, uma mudança de vida, de um homem natural que vive segundo as coisas e as práticas desse mundo, para um homem espiritual. O avivamento produz isso na nossa vida. O avivamento muda as nossas ações, as nossas atitudes. Nós que andávamos segundo a carne, abandonamos os preceitos da carne e começamos a andar segundo o Espírito. Há uma mudança de vida, de um homem natural para um homem espiritual. É o que aconteceu com Gideão. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão, mudou a atitude, mudou a trajetória, mudou a concepção de vida dele. Avivamento produz isso na vida de uma pessoa. Se você vê alguém pulando, gritando, sapateando, rodando, e você não vê uma mudança de vida, ele continua prostituindo, ele continua adulterando, ele continua fornicando, ele continua fazendo um monte de coisas que desagrada a Deus, continua bebendo, continua fumando. Ei, tem alguma coisa errada no meio desse avivamento, porque o avivamento, quando é promovido, um verdadeiro avivamento na vida do ser humano, ele muda, transforma, a vida dele passa de uma vida natural para ele viver uma vida espiritual. Eu me lembro muito bem quando eu fui batizado com o Espírito Santo, sem aceitar a Jesus, sem assumir um compromisso à frente de uma igreja, à frente de um rebanho, a minha vida começou a mudar após aquele encontro. Depois de eu ser batizado, a minha vida foi transformada, não bebia mais, não xingava mais, passei a observar os mandamentos do Senhor, a me conduzir com prudência, com cautela, a viver uma vida digna. Deus fez uma transformação na minha vida. Deus mudou o quadro. Aí eu te pergunto, poxa, mas aquele irmão é super avivado. Aí você vai no estabelecimento comercial do lado da casa dele, se você falar o nome dele, alguém vai dizer fulano? Por quê?
Então tem coisas, meus irmãos, que a gente tem que analisar. E para a gente entender o que é avivamento e o que o avivamento produz na vida do ser humano, a gente precisa ter essa compreensão. E o primeiro entendimento que você pode ter sobre avivamento é esse. Ele é promovido na vida de um homem para mudar o quadro, a estrutura, a condição de vida dele. Vai haver uma transformação. E essa transformação é de um homem natural para um homem espiritual. Quando eu me refiro a homem, eu me refiro a homem e mulher, sem fazendo qualquer tipo de distinção de sexo. Quando Deus promove um avivamento na vida de uma pessoa, ela muda. Essa é a primeira questão que você pode analisar sobre avivamento. Você vai ver mudança na vida daquele que realmente está sendo trabalhado e avivado por Deus. Em segundo lugar, o avivamento é promovido para que o nome do Senhor seja exaltado. Abacuque disse aqui no capítulo 2, no versículo 2 desse capítulo 3, aviva o Senhor a tua obra, e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. O avivamento genuíno, verdadeiro, autêntico, promove o engrandecimento do Senhor. Ele promove a exaltação do Senhor. Ele dignifica o Senhor. Ele engrandece o Senhor. O avivamento não é para a promoção do ser humano. O avivamento é para o engrandecimento do nome do Senhor. Se você vê algum tipo de movimento que o homem se destaca, que o homem é o luzeiro, você pode ficar preocupado, porque o objetivo de um avivamento é que a obra do Senhor, o nome do Senhor seja conhecido, seja promovido, seja propagado. A hora que você vê um genuíno, um autêntico, um verdadeiro avivamento sendo consumado dentro de uma casa de oração, você vai ver as pessoas comentando: olha, aquela igreja, Deus tem trabalhado, Deus tem promovido, Deus tem realizado, Deus tem feito, Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem salvado, Deus tem feito sinais e maravilhas. É Deus, o objetivo é Deus, o engrandecimento é Deus, a exaltação é Deus, é tudo para Ele, não é para o pastor, não é para o dirigente, não é para o obreiro, não é para o membro, não é para qualquer nenhum ser humano. Quando você começa a ver alguém propagar muito o nome do ser humano, porque fulano de tal é isso, ele é avivado, ele é não sei o que, espera aí, tem alguma coisa de errado. Ele é simplesmente alguém que Deus coloca a mão e manifesta a sua graça, mas o objetivo central de um avivamento é o engrandecimento do nome do Senhor. Um verdadeiro avivamento é promovido na igreja para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido. A hora que você ver as pessoas adorando, engrandecendo, chorando, se lançando na presença do Senhor, rendendo graças, bendizendo o seu eterno e soberano nome, você pode ver que ali está sendo consumado, ali está sendo praticado uma ação sobrenatural de Deus, está havendo, está nascendo, está sendo promovido naquela igreja um avivamento, porque ali não tem particularidade, ali não tem partidário, ali é Deus e pronto, é Deus o autor, é Deus o consumador daquela obra, é Deus que realiza, é Deus que faz, é Deus que será engrandecido, é Deus que será exaltado, é Deus que será bendito no meio daquela igreja. O avivamento verdadeiro, ele promove o engrandecimento do nome do Senhor. O objetivo de um verdadeiro avivamento é esse também, enaltecer o nome do Senhor, além de mudar a concepção e a trajetória de vida do ser humano. Muda o homem natural em um homem espiritual, promove a exaltação do nome do Senhor. Agora, uma outra verdade que eu preciso lhe dizer sobre avivamento é que o avivamento ele tem que ser
desejado. O avivamento só acontece quando ele é desejado. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 2, versículo 1, que cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aguardando uma promessa de Deus, que era nada mais, nada menos do que um avivamento. O avivamento acontece quando nós desejamos, quando nós buscamos, quando nós caminhamos em direção a Ele. Você quer ser avivado? Não pensa você que em um culto ou outro vai descer uma bola de fogo do céu, cair na sua cabeça e você vai sair falando em mistério, língua estranha, ser batizado? Não é assim que funciona. Não é assim que Deus promove um avivamento. O avivamento tem que ser buscado, a igreja tem que desejar, a igreja tem que querer, a igreja tem que buscar um avivamento. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, ansiosos por receber de Deus. Esse é e deve ser o nosso objetivo. Nos reunirmos aqui em cada culto, ansiosos, desejosos, querendo essa experiência de a cada culto sermos renovados, avivados, fortalecidos, cheios da presença do Espírito Santo. Então o avivamento precisa ser desejado. É uma outra verdade que se aplica ao verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento muda a vida do ser humano. O verdadeiro avivamento, ele precisa ser desejado. O verdadeiro avivamento precisa ser buscado. E o verdadeiro avivamento também, irmãos, ele é gerado através da palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. O avivamento ele é gerado na sua igreja através da palavra. Quando você vê muito movimento e pouca palavra, você pode se preocupar e analisar que esse não é um verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro avivamento ele é promovido também através da palavra. É a palavra que vai gerando, é a palavra que vai alimentando, é a palavra que vai fortalecendo, é a palavra que vai trabalhando, é a palavra que vai aquecendo, é a palavra que vai limpando, é a palavra que vai purificando, é a palavra que vai estimulando, é a palavra que vai aguçando, é a palavra que vai trabalhando dentro de você, na sua mente, no seu coração, e daqui a pouco você sente uma alegria tão grande, o Espírito Santo começa a te envolver, daqui a pouco você não sabe se dá glória, se dá aleluia, daqui a pouco você está movido em uma presença tão gloriosa, que Deus derrama sobre a sua vida a unção maior, de repente você vê ao seu lado alguém também sentindo a mesma coisa que você, mas tudo isso aí é gerado pela palavra, é a palavra que gera avivamento. Verdadeiro avivamento está alicerçado na palavra, na Bíblia Sagrada. O verdadeiro avivamento também, meus irmãos, ele vem gerado, além da palavra, ele é gerado também através da oração. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo de número 31, e tendo eles orado, Pedro e João, removeu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Você quer ser avivado? Comece a orar. Comece a buscar a presença de Deus. Às vezes você vai dobrar o seu joelho e começar a falar com Deus. Daqui a pouco você se esquece das dificuldades, das lutas, das aflições, continua caminhando pela oração. Daqui a pouco você começa a entender a grandeza, o significado do eterno, do soberano, do Criador, daquele que fez o céu e a terra, daquele que tem todo o poder nas suas mãos. Aí você começa a enaltecer, engrandecer, bendizer, exaltar, dizer para Deus aquilo que Ele é, tudo isso aí num processo de oração. Daqui a pouco você já não se contém, não tem mais palavras, começa a falar em mistério, daqui a pouco é derramado sobre a sua vida uma unção, uma ação sobrenatural, mas isso é promovido através de quê? Através de um momento de oração. Uma igreja que ora é uma igreja avivada. O verdadeiro avivamento vem através de oração.
Não adianta eu te dizer que o pregador vai chegar aqui com uma pasta preta, abrir aqui no púlpito e dizer, eu trouxe o avivamento. Não é assim que funciona. O avivamento é gerado através da palavra. O avivamento é gerado através da oração. E você sabe quem o verdadeiro autor do avivamento? É o Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o que o Espírito Santo lhes concedia. Não existe avivamento sem o Espírito Santo, porque é Ele que promove. Quando você começa a ouvir a palavra, é o Espírito Santo que introduz essa palavra no seu coração. Quando você começa a orar, é o Espírito Santo que te impulsiona a orar, a clamar, a buscar. Então não existe um promotor que não seja o Espírito Santo a promover o avivamento na nossa vida. Todo avivamento é promovido pelo Espírito Santo. E para finalizar, sobre o verdadeiro avivamento, sempre que Deus promove um avivamento, é com um propósito. Deus não promove avivamentos sem propósito. Todos os avivamentos que foram marcos na história do cristianismo foram promovidos para levantar homens e mulheres com ousadia, com poder, com graça do Espírito Santo. Avivamento que só acontece no domingo e chega na segunda, o camarada está vazio, não é avivamento. O avivamento traz frutos na vida daquele que está sendo tomado por um verdadeiro avivamento. Deus promove um avivamento na vida e na igreja com objetivos, com propósitos. E um dos maiores propósitos de Deus em promover um avivamento na sua igreja é justamente esse: levantar homens e mulheres com ousadia, com intrepidez, como a Bíblia fala sobre Estevão, cheio do Espírito Santo. É para isso que acontece o avivamento. Avivamento não é para promover nenhum pregador. Avivamento não é para promover nenhum ministério. Avivamento é para o engrandecimento do nome do Senhor. Avivamento é para promover propósitos de Deus na nossa vida. Você quer ser avivado? Deus vai te pegar para você marcar uma época. Deus vai te usar. Deus vai te levantar com ousadia, porque todo verdadeiro avivamento tem esse propósito. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que eram feitos através da vida dele. É por isso que Deus quer e requer uma igreja avivada, para marcar, para promover, para engrandecer o seu nome, para levantar pessoas com autoridade, com ousadia, destemidas, para pregar a sua palavra com ousadia, com intrepidez, com segurança, com firmeza, com unção. O avivamento ele é promovido com esse objetivo. Então essas são as marcas de um verdadeiro avivamento. Deus promove um avivamento para levantar homens e mulheres com ousadia. Deus promove um avivamento para marcar essa geração. Deus promove um avivamento para o seu nome ser engrandecido. O verdadeiro avivamento é gerado pela palavra, deve ser desejado,
tem que ter oração, e precisamos entender que o autor do avivamento, quem promove o avivamento, é o Espírito Santo. Então esse é o verdadeiro avivamento. Dentro deste quadro você pode analisar, observar o que é um verdadeiro avivamento. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele possa nos avivar, nos fortalecer a cada dia. Gostaria que você ficasse de pé e mais uma vez vamos clamar, visto que o avivamento é gerado através da palavra, o avivamento é gerado através da oração, e o avivamento é promovido pelo Espírito Santo. E nós entendemos que o Espírito Santo está aqui, nós entendemos que a palavra foi pregada, e nós sabemos que a oração é a arma pela qual nós clamamos, buscando a Deus um avivamento. Feche os seus olhos, nós vamos orar pelo término desse